Glória a Deus, aleluia. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Amém. Quem está feliz? Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé, por favor. Santo, santo é o nosso Deus. Como é maravilhoso, né? Estarmos aqui nos atos da casa do Senhor, louvando ao nosso Deus maravilhoso. Como é maravilhoso poder sentir que o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, diante de Ti nós estamos, ó Senhor, na Tua presença, te louvando, ó Deus, porque Tu és maravilhoso. Senhor, que a Tua palavra cumpra o propósito que o Senhor tem em cada vida, em cada coração. Aquele que nos assiste, aquele que está aqui presente, ó Pai, que a revelação da Tua palavra, Senhor, alcance cada coração e que haja transformação, que haja libertação, que haja o poder santo do Teu Espírito Santo a se manifestar sobre cada vida, sobre cada família. Amém? Amados, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão àquele que nos assiste e a vocês que estão aqui, porque nós começamos atrasados o culto hoje por questões técnicas dos bastidores, tá bom? Então, infelizmente, não foi possível começar na hora certa, mas aqui estamos para a glória do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Aleluia. Podemos... Não, agora não. Não pode sentar agora não, né, gente? Mateus 18. A partir do versículo 21. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Podemos assentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós estamos na campanha, a Corrente do Impossível, com o tema Cortando o Mal pela Raiz. Amém? E hoje nós vamos tratar, dentro desse tema, de uma raiz que precisa realmente ser cortada, extirpada, destruída do nosso meio. Amém? É uma raiz que tem causado a destruição de muitas vidas,
tem causado a destruição de famílias, de relacionamentos, tem causado a destruição num todo, de forma geral. E além de causar destruição de forma geral, tem trazido vontade para muitas pessoas de deixar de viver e prosseguir, que é a completa destruição. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. Amém? Falar sobre perdão, muitas vezes, é algo que toca, que dói, que toca profundamente lá no fundinho mesmo da terra onde ninguém pisa, que é aonde? O nosso coração. Mas vocês sabem que o perdão não é um sentimento. O perdão, assim como o amor, ele é uma decisão. O perdão é uma decisão e o amor também é uma decisão. E não se consegue perdoar se nós não focarmos o quê? No amor principal, que é o amor de Cristo por nós. Eu gosto muito de parábolas, porque em parábolas o Senhor Jesus, ele desenha Deus. Ele desenha como que Deus nos vê, como que Deus nos trata. Ele explica detalhadamente. Quando fala desenha, porque é muito detalhado. Não tem aquela pergunta que o pessoal fala assim, você quer que eu desenhe ou o quê? Quando a pessoa não entendeu, não é assim? Então, Jesus desenha Deus, o caráter de Deus, a paternidade de Deus através de parábolas. Porque as pessoas simples daquela época, muitas vezes não conseguiam entender. Mas as parábolas facilitam o entendimento. E aqui nessa parábola que nós lemos, fala claramente sobre como que é a ação de Deus para com as nossas dívidas e como que nós temos que proceder para com as dívidas do nosso irmão. Amém? E quando Pedro, que fez esse questionamento aqui para o Senhor Jesus, quando ele pergunta quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, e aí se você for fazer as contas, aí você vai ver que dá o quê? 490? Por aí. Aí a pessoa pode pensar assim, então quer dizer que quando chegar a 490 eu não preciso mais perdoar o meu irmão. Isso aqui é simbólico. Nós devemos perdoar o nosso irmão quantas vezes for necessário. Mas por que isso precisa acontecer? Porque Jesus nos perdoou. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é imaculado, Ele é maravilhoso, sem pecado nenhum. E Ele perdoou todas as nossas dívidas. Já imaginou se cada um de nós, quando nós fôssemos orar, porque a gente pede perdão todos os dias, não é verdade? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, a gente precisa pedir perdão todos os dias por tudo de errado que a gente comete durante o dia, porque ninguém é santo. Mas já imaginou se Deus fosse ficar anotando quantas vezes a gente pede perdão? Onde será que estaria o nosso número? Já pensou? Agora, perdoar, a gente vai ver mais aqui à frente, que vai muito além de uma decisão. Vai muito além. Quando a pessoa não perdoa, ela traz para si várias destruições. E além de perdoar, o pedir perdão também tem o mesmo fundamento. Amém? Bom, tem um pequeno trechinho que eu vou ler para vocês sobre o perdão. O perdão, ele traz cura onde a mágoa gerou doença. O perdão traz reconciliação onde a mágoa gerou afastamento. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. O perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou. O perdão é a faxina da mente, a limpeza dos porões do coração. De fato, perdão é uma das colunas do cristianismo, é uma das colunas que sustenta o povo cristão. É impossível desenvolvermos um relacionamento com Deus e com o nosso irmão se não houver perdão. Amém?
E aí vem o quê? Primeira consequência, eu vou abreviar por causa do nosso tempo, mas a primeira consequência que fala sobre a falta de perdão é que ela traz resistência à nossa adoração. Em Mateus 5, não precisa abrir não, irmãos, Mateus 5, 23 a 24, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Vocês prestaram atenção na profundidade desse versículo? Aí você pode pensar assim, não, mas aqui está falando que se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Isso quer dizer o quê? Se eu me lembrar que tem alguém que está chateado comigo, que está aborrecido, que não quer me perdoar por alguma coisa, que está sentido comigo, eu preciso o quê? Segundo o que está falando aqui, me reconciliar primeiro, para depois entregar minha oferta ao Senhor. A falta de perdão traz resistência à adoração. A adoração é tudo que nós colocamos para fora para o nosso Deus. A adoração não é apenas o louvor, a adoração é o meu estilo de vida, é o meu relacionamento com Deus. A adoração é o meu contato, a minha comunhão com o Espírito Santo. A adoração é tudo o que eu faço para a glória de Deus. A adoração é reconhecer que tudo que existe foi Deus que criou, e Ele criou para que o teu nome fosse exaltado, glorificado. Mas acontece que o Senhor não recebe a minha oração se eu não me reconciliar com meu irmão. Aí você pensa assim, mas eu não fiz nada. Por que eu tenho que ir atrás e me reconciliar? A palavra do Senhor nos ensina que é assim que Jesus nos ensinou. Ah, mas e se eu chegar nessa pessoa e essa pessoa não quer me perdoar? Ou coisa parecida com isso. Você fez a sua parte. Mas eu não fiz nada. Eu aprendi na palavra do Senhor que mesmo que nós não tenhamos feito nada com certo irmão, nós precisamos fazer isso sim. Eu faço isso muitas vezes e eu acredito que tem pessoas aqui que também faz. Eu te fiz alguma coisa? Você está chateado comigo por quê? Se eu te fiz, me perdoa. Quantos fazem assim? Amém, glória a Deus. Eu não tenho dificuldade em fazer isso porque eu aprendi com o Senhor. Mas não foi fácil aprender isso não, porque dentro de nós existe resistência. Isso é o Espírito Santo que nos ajuda. É Ele quem molda o nosso caráter. É Ele que nos ajuda a quebrantar o coração, que quebranta o nosso coração. E é Ele quem convence o ser humano da justiça, do pecado, do juízo. Então, se não houver aí se você foi e a pessoa não aceitou, aí já é outro problema, aí é ela e Deus. Amém? Segunda consequência, a falta de perdão traz perturbação e contamina a muitos. Em Hebreus 12, 14, 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Sem paz e santificação, sem seguir a paz com as pessoas, isso, quando o Senhor está falando isso, quando o Paulo está ensinando isso aqui, ele não está ensinando da seguinte forma. Eu estou falando Paulo porque é desconhecido o autor de Hebreus, a gente pensa que é Paulo, né? Mas quando você imagina que a pessoa é para viver em paz, não é viver de amores com o outro que te fez mal. Não é. É você ter paz no seu coração em relação àquela pessoa. É você olhar para ela e não sentir raiva, não sentir rancor, não sentir amargura, ressentimento. Porque sem essa santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. E ter cuidado, porque o ressentimento, a raiz de amargura, né, ela vai trazendo para dentro de nós, ela vai trazer para cada um de nós a destruição contínua, devagarzinho. A pessoa que vai alimentando essa raiz de amargura, ela vai simplesmente tomando um copo de veneno, ela toma um copo de veneno pedindo para que o outro morra. Isso é o ressentimento, é a amargura, a falta de perdão.
A falta de conseguir pedir perdão e liberar perdão. E aí vai contaminando, contamina a família, contamina os amigos, contamina dentro da igreja, contamina no seu trabalho, contamina na faculdade, contamina por onde passar. Porque é mal, o mal contamina com muita facilidade. Tudo aquilo que é ruim se espalha facilmente. Amém? Mas o que é bom também se espalha com a grandeza do Espírito Santo. Amém? E nós temos que exalar o bom perfume do Senhor Jesus. Sermos luz por onde passarmos. A importância do perdão, que é uma raiz que tem que ser cortada, tem um mal que tem que ser cortado pela raiz, realmente, ela tem uma terceira consequência, ela gera enfermidades. No Salmo 103, versículo 3, fala justamente sobre isso, que Jesus, antes de nos curar, Ele nos perdoa. A falta de perdão gera úlcera, gera câncer, gera uma série de enfermidades. A pessoa fica doente sem saber por que está doente. Ela pensa que está doente do nada. E se ela for imaginar por que essa doença surgiu, ela vai lembrar do seu passado, das coisas que aconteceram para trás, que acarretou dentro dela muita coisa ruim que provocou enfermidades. Aí a gente pensa assim, enfermidades somente físicas, psicológicas, físicas, espirituais, todo tipo de enfermidade. E é por isso que o Senhor Jesus nos perdoa primeiro, para depois sarar as nossas enfermidades. Amém? E aí por quê? Porque gerou o quê? A falta de perdão, a falta de reconhecer que nós precisamos pedir perdão e liberar perdão, é um pecado. É um pecado muito grande, que fecha o céu sobre as nossas vidas. Trava as nossas bênçãos. Amém? Última consequência. A falta de perdão nos impede de receber perdão de Deus. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia. Mateus 6, 14 e 15. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Vocês vão ver aqui que o que Jesus nos ensina aqui vai muito além do que uma decisão. Por quê? 6, 14 e 15. Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É uma ordenância, é um mandamento. Aqui o Senhor Jesus trouxe esse ensinamento logo depois de ministrar o Pai Nosso, nos ensinar o Pai Nosso. E aí a gente volta lá na parábola. Naquela parábola lá, fala justamente que Deus perdoou os nossos pecados, Jesus perdoou os nossos pecados. A dívida era tão grande, tão grande, tão grande, que nem ele não conseguiria, aquele servo não conseguiria pagar o rei de maneira nenhuma, colocando o quê? Os servos somos nós e o rei é Deus. Jamais conseguiríamos pagar a nossa dívida para com o Senhor, e Ele perdoou com o sangue de Jesus ali na cruz. E agora, o nosso irmão, e nós somos pecadores, nós não somos merecedores da graça de Deus, da glória de Deus. E se nós, que somos como somos, nos achamos no direito de falar assim, eu não vou perdoar, eu não fiz nada, por que eu tenho que perdoar? Aí quando a gente pensa dessa forma, ou libera esse tipo de palavra, nós nos esquecemos totalmente de quem somos, da onde saímos, por que estamos aqui. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Por que hoje nós temos liberdade direta com o Pai? Por quê? Porque um dia alguém pagou a nossa dívida. Um dia alguém pagou a minha e a sua dívida. E como é que nós nos achamos superiores ao nosso irmão?
que às vezes nem não é algo tão grande, às vezes é uma palavra que te feriu, que te machucou, e você não consegue liberar perdão, e aquilo vai te fazendo mal, é um veneno que você toma, desejando que o outro se dê mal, e as bênçãos são travadas sobre a sua vida e sobre a vida dele também. Amados, existem duas coisas que nos afastam, dois focos que nos afastam completamente do relacionamento com Deus, que é pecado, da mesma forma que todo pecado nos afasta de Deus. Mas essas duas coisas, eu prezo muito essas duas coisas. É o foco no eu. Eu sou, eu faço, eu posso, eu consigo, eu estou assim, eu sou assado. É o foco do eu, do orgulho. E o outro foco é o foco do eu não consigo. Ah, mas porque eu não dou conta, não adianta, eu não nasci para isso, inferioridade, rejeição. Deus não se agrada de nenhum desses dois focos, porque Ele está no centro das nossas vidas. E nós o quê? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas o Senhor não se agrada de soberba, de orgulho, de arrogância. Nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio. E o perdão está no meio disso tudo. Amém? Vocês viram aqui que o perdão, ele é uma ordenância do Senhor Jesus para as nossas vidas. Se eu não consigo perdoar, eu não sou digna de ser perdoada. Se você não consegue perdoar, você não é digno de ser perdoado. E eu te garanto uma coisa, com todo o meu coração. Eu não tenho muita paciência, vocês vão me ouvir agora, eu sei que eu estou sendo transmitida, mas eu vou falar. Eu não tenho paciência com autopiedade. Eu não tenho muita paciência, é algo que eu tenho que trabalhar em mim. A pessoa fala assim, coitada de mim, não dou conta. Não tenho muita paciência com isso. Por que eu não tenho muita paciência com isso? Porque nós somos o quê? Não no orgulho, não na soberba. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos mais que vencedores. Você está aqui porque você é um vencedor. Você consegue. Aí fala assim, eu não consigo perdoar. Isso é autopiedade também. Eu não consigo perdoar. Eu até tento. Eu vou te falar uma coisa. Se você falar para o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, me ensina a perdoar. Eu libero o perdão sobre tal pessoa. Eu libero em nome de Jesus. Eu não estou sentindo no meu coração. Você não tem que sentir, eu não tenho que sentir. É uma decisão, lembra? É uma decisão e uma ordenância do Senhor Jesus. Se você decidir perdoar, saiba que isso vai acontecer naturalmente, porque o primeiro passo é seu, mas a ação é de quem? Do Espírito Santo de Deus. Amém? Então que esse mal seja cortado inteiramente pela raiz. Mas e como perdoar? Como Jesus nos perdoou, como Deus nos perdoou. E como que eu vou saber que eu perdoei? Se você entregar nas mãos do Senhor, se você olhar para aquela pessoa, pensar naquela pessoa e sentir o quê? A necessidade de orar por ela, de abençoar a vida dela, você já perdoou. E a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos e abençoar os nossos inimigos. Então, seja feliz. É muito mais feliz quem perdoa, quem releva, quem passa por cima. Para de travar o céu sobre a sua vida. Para de fechar as suas bênçãos, travar as suas bênçãos. Libera essa dívida, se livre dela, porque o maior recompensado é você. Amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Muitas vezes a gente começa a pensar, se o Senhor me perdoou, quem sou eu para não liberar perdão sobre aquele que me ofendeu? E outra coisa, peça perdão, mesmo se você não souber o que está acontecendo, chega na pessoa, peça perdão. Eu não fiz nada, não custa nada. Eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro e saber que tem alguém chateado comigo. A não ser que eu cheguei na pessoa, descobri o que aconteceu, fiz a minha parte, aí eu consigo. Amém? Que assim seja. Glória a Deus.